A mensagem dessa manhã é a mensagem mais importante do cristianismo. E eu vou dizer por quê. Eu vou falar para vocês sobre o primeiro cristão. Quem foi a primeira pessoa que se tornou cristã na história? Então nós vamos ler João capítulo 20, versículo 1 a seguir. Tá bom? João capítulo 20, versículo 1 a seguir diz assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Bom, olha só para mim um pouquinho antes da gente continuar a leitura. Aqui você já tem ideia de qual é aquilo que eu considero o tema mais importante do cristianismo. Eu acredito que Paulo também pensa da mesma forma, porque Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, na minha visão, a ressurreição de Jesus é uma coluna dorsal, é um pilar central do cristianismo. No cristianismo tem muitas mensagens extremamente relevantes. Todas são igualmente relevantes e importantes. Mas se Cristo não ressuscitou, tudo cai por terra. Se é possível que um dia alguém se levante e consiga provar que Jesus não ressuscitou e que a ressurreição foi a maior farsa da história, tudo que nós acreditamos cai por terra. Volta de Jesus cai por terra, a graça de Jesus cai por terra, o santuário celestial, a obediência aos mandamentos, tudo desanda quando alguém conseguir provar que Cristo não ressuscitou. Paulo diz: é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo inteiro sobre a ressurreição do maior gênio intelectual das páginas sagradas, o apóstolo Paulo. Ele escreveu um capítulo inteiro sobre o tema, 1 Coríntios capítulo 15. Um dia um jornalista chamado Lee Strobel, ele era um jornalista ateu, e ele decidiu provar que Cristo não existiu, que era apenas uma invenção das pessoas, que Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. E ele começou a fazer uma investigação séria, questionando tudo que ele podia ver na Bíblia, questionando tudo, e para isso ele foi buscar evidências. Evidências para questionar, evidências para desmoronar a principal doutrina da fé. E o que ele conseguiu descobrir? Ele só conseguiu encontrar evidências que provavam mais e mais que Jesus de fato havia ressuscitado, que ninguém conseguiria inventar uma pessoa como Jesus Cristo. E eu estou falando agora do túmulo vazio, de um túmulo que se encontra vazio. Veja, o versículo 2 diz assim, ó. Nós lemos João 20, verso 1, vamos ler o verso 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro. Maria Madalena correu e foi a Simão Pedro. E ao outro discípulo, a quem Jesus amava, esse é João. João escreveu o livro, e para não colocar o nome dele, disse aquele discípulo que Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, no caso João, que era mais garoto, né, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia ele não teve a coragem ali de entrar no túmulo. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, olha, duas vezes referindo-se aos lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas foi deixado num lugar à parte. Esse lenço foi deixado organizado. Ele foi deixado dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João no caso, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Percebam que João acreditou logo de cara quando ele viu o túmulo vazio, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E olha o que acontece. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro anjo estava aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu:
porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha que impressionante, ela viu Jesus, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, olha, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se-lhe, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E último verso. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Vamos orar? Grande Deus, estamos diante do texto sagrado do Senhor e nos sentimos tão pequenos diante de tamanha revelação. Nesses minutos, Senhor, onde estamos todos concentrados para ouvir a Tua palavra, nós te pedimos que o Espírito Santo venha nos fazer entender esse tão relevante assunto dessa manhã, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, queridos, nós vimos como que Jesus conserta as coisas que estão erradas no mundo. Foi o tema que nós trabalhamos na semana passada. Agora nós vamos trabalhar, ou nós vamos conversar um pouquinho sobre como devemos reagir diante de tudo aquilo que Jesus fez, diante do seu milagre. O aspecto mais fundamental do relacionamento com Cristo, nós vamos trabalhar hoje, que é sobre a fé. O que é fé? O que é ter fé? Estou falando de um tema que é necessário termos fé para a gente acreditar. Aquelas testemunhas oculares não precisavam de fé, elas viram, elas creram. Nós precisamos de fé, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa parte tão importante. A primeira parte dessa mensagem nós aprendemos um pouquinho sobre a fé cristã, e nós aprendemos duas coisas sobre a fé cristã. Em primeiro lugar, que a fé ela é impossível, porém a fé também é racional. Como assim fé racional? A fé ela é impossível, mas ao mesmo tempo ela é uma fé racional. Impossível e racional. Por que impossível? Porque para que uma pessoa ela possa ter fé, ela precisa de uma intervenção externa. Um ser humano ela não consegue gerar fé por si mesmo, devido à nossa condição de pecado. Devido ao nosso estado pecaminoso, eu não tenho condições de gerar fé por mim mesmo. Eu preciso de uma ajuda externa para poder acreditar. Portanto, a fé, nesse caso, nesse contexto, ela é impossível ser gerada por mim mesmo. Preciso da ação do Espírito Santo no meu coração, de uma ação externa, de uma ação superior a mim. Então tenha em mente um detalhe. Jesus falou várias vezes sobre sua ressurreição. Jesus destacou em vários momentos nas conversas com os discípulos que ele ressuscitaria. No Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 8, ele diz da necessidade que o Filho do Homem teria de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Está lá no verso 31. Já no capítulo 9, Jesus também afirma assim, ó, o Filho do Homem será entregue, o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Aí você vai lá no capítulo 10, diz a mesma coisa, e o Filho do Homem será entregue, eles irão matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Verso 33 e versículo 34. Então você percebe que Jesus enfatizou em vários momentos que ele ressuscitaria. Ele disse aos discípulos que ressuscitaria. Então essa declaração de Jesus, que ressuscitaria no terceiro dia, se tornou tão conhecida que os inimigos de Cristo convenceram Pilatos a colocar uma escolta da guarda romana ao redor do túmulo de Jesus. Então entenda um detalhe muito importante. Jesus deixou claro que ressuscitaria, Jesus deixou claro que seria no terceiro dia. Os inimigos de Jesus entenderam a mensagem e colocaram uma guarda romana no túmulo que estava com o selo, com o imprimatur de Roma. Era um túmulo que não poderia ser violado sem que Roma soubesse, sem que os soldados vissem.
Por que os discípulos não entenderam? Eu fiquei me questionando, se eu sou um discípulo na época de Jesus, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu ia montar um acampamento ao redor daquele túmulo. Eu ia ficar esperando Jesus ressuscitar. Ele disse, seria o terceiro dia. Jesus já tinha provado que ele tinha poder sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a filha de uma viúva. Ele curou leprosos. Ele fez milagres extraordinários. Eles viram o sobrenatural acontecendo diante dos olhos deles. Por que não acreditar no maior de todos os milagres, Jesus ressuscitar a si mesmo? Por que não montar guarda, acampamento e ficar olhando ali, esperando no terceiro dia? Você já parou para questionar que os guardas acreditaram, Pilatos, de alguma forma, acreditou, ou pelo menos entendeu o que Jesus tinha dito, mas os discípulos não entenderam. Apesar dos avisos, quando Maria chegou ao sepulcro, percebeu que a pedra estava rolada, Maria volta correndo aos discípulos e disse assim: levaram o corpo do meu Senhor. Vocês percebem que Maria não creu na ressurreição? Levaram o corpo do meu Senhor, ou seja, ele não ressuscitou, levaram. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás para refletir com vocês em alguns pontos muito importantes. Uma questão um pouco mais ampla nessa narrativa que nós acabamos de ler no texto bíblico, que é a crença na pessoa e também na obra de Jesus Cristo. Ela não é natural para o ser humano. Não é natural para ninguém. Alguns teólogos chamam essa crença não natural, vamos dizer assim, de inaptidão, ou seja, não espere que alguém naturalmente creia que Jesus vai voltar, que Jesus ressuscitou. Não é natural crermos assim no sobrenatural. No entanto, cada ser humano tem o seu tempo para acreditar. João viu o túmulo vazio, diz a Bíblia, creu de imediato. João viu e creu. Tem pessoas que precisam de mais evidências para crer. Tomé ouviu o relato, Tomé ouviu o testemunho, mas ele disse: se eu não puser ali o meu dedo nas feridas, eu não acreditarei. Jesus repreendeu Tomé por ser cético? É claro que não. Você pode questionar. Deus mesmo diz: vinde e arrazoemos. Questione, pergunte, duvide. Questione o padre, questione o pastor, questione o líder. A Bíblia te chama a ter um culto racional, onde você de maneira inteligente faz questionamentos e busca evidências para poder acreditar. Então perceba, todos concordam que nós não conseguimos produzir fé salvadora por nós mesmos. Em Jesus Cristo nós não temos essa capacidade, a não ser com uma ajuda externa. Essa ajuda externa para produzir fé no nosso coração vem do Espírito Santo. É só Ele que pode produzir fé no nosso coração. Então, todas as provas convincentes a favor do cristianismo podem ser expostas diante de nós, e alguns vão crer de imediato, outros vão demorar um pouco mais, outros não acreditarão, e é assim que chega no coração do ser humano a essas possibilidades de crença. Então não critique o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, seu esposo, sua esposa, se ele ainda não conseguiu acreditar. Não é natural para ele acreditar assim de imediato. Mas quando você busca evidências, Deus deixou muito claro e deixou as evidências para que você pudesse crer. Então a fé não é produzida por nós mesmos, a fé ela é gerada em nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Então, mesmo que você tenha todas as provas convincentes, vai ser difícil você desenvolver uma fé se não for o Espírito Santo gerando isso no seu coração. O fato é que existe em cada ser humano uma cegueira espiritual. Você precisa admitir que você, de alguma forma, é cego espiritualmente falando. Quando você consegue admitir isso, você abre um bom espaço, um bom caminho para que Deus consiga fazer algo grande na sua vida, em termos de fé, de crença. Então veja, nós não conseguimos enxergar a verdade, mesmo que às vezes ela está diante dos nossos olhos. Somos incapazes de conectar a verdade a nós mesmos em muitos contextos. A verdade, ela gera compromisso, ela cria impacto, e às vezes a gente quer fugir da verdade. Porém a verdade liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada prova de acusação que nós vemos na Bíblia
nós vemos testemunhos mostrando a verdade. Testemunhamos aqui, por exemplo, o resultado do maior ato de redenção da história. Deus destruindo o poder do pecado, destruindo o poder da morte, através da ressurreição de Jesus Cristo. Isso aqui é muito relevante, acompanhado de vários meses do ministério de Jesus, vários anos do ministério dele, ele pregando sobre essas evidências. No entanto, mesmo diante do sobrenatural, nós temos aqui Maria, com os olhos fitos em Jesus, mas achando que Jesus era o jardineiro daquele local. Jesus estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. É só você olhar para a cruz. A humanidade é representada ali. De maneira microcósmica, você vê a humanidade representada no Calvário. De um lado está um ladrão, um bandido, que creu. De outro lado está um bandido que não acreditou. Ambos próximos a Jesus, decisões totalmente diferentes, totalmente opostas. E Jesus não pode forçar a nossa decisão. Ele nos deu liberdade para que você pudesse escolher. Então veja, Maria olhando para Jesus não conseguia acreditar que era ele. Mas o texto bíblico, e você vão perceber que eu gosto muito de explorar o texto bíblico. Nós lemos o texto completo, nós vamos explorando esse texto. Veja, o texto bíblico nos dá algumas evidências muito importantes. Maria não consegue processar o que aconteceu de jeito nenhum, ela não consegue entender. Não é concebível à mente de um judeu daquela época que Deus se fizesse homem em primeiro lugar e que esse homem conseguisse ressuscitar dos mortos. Portanto, a fé é impossível sem uma intervenção do próprio Deus. Thomas Nagel, um eminente filósofo norte-americano, ele escreveu algo que me chamou muita atenção, quero destacar para vocês. Ele escreveu esse livro sobre epistemologia, A Última Palavra, e ele diz o seguinte: quero que o ateísmo, ele é um ateu, ele diz assim, quero que o ateísmo seja verdadeiro. E incomoda-me o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que eu conheço serem crentes religiosas. Ele diz, não apenas por não crer em Deus, e claro, nutrir a esperança de estar certo em minha convicção, mas por esperar que não exista Deus nenhum. Por isso ele fica frustrado que pessoas inteligentes sejam religiosas. Não quero que haja um Deus no céu. Não quero que o universo seja assim, diz ele. Suponho que o problema da autoridade cósmica não seja uma condição rara. Fico curioso, diz ele, em saber se existe alguém indiferente de verdade à existência ou não de um Deus. Mesmo os ateus. Alguns deles não têm convicção plena de que, de fato, Deus não existe. É o caso do filósofo Thomas Nagel. Todos nós sabemos que existem razões emocionais e razões psicológicas para que alguém possa crer em Deus. Alguns ateus dizem assim, não, essa pessoa só é crente em Deus porque ela passou por muitos traumas psicológicos, emocionais, e ela está buscando um refúgio, está buscando uma crença. Só que o que poucas vezes ou raras vezes se questiona é que também existem razões emocionais e psicológicas para não crer em Deus. Então, se um ateu não crê em Deus, pode ser por uma razão emocional ou psicológica. Agora, o que me chama a atenção é que, ao se deparar com um livro como a Bíblia, por exemplo, ou com os evangelhos, qualquer um vê muito depressa que se os evangelhos e a Bíblia forem de fato verdadeiros, como nós acreditamos que são verdadeiros, a pessoa ela perde total controle sobre sua própria vida, porque ela vai render a sua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. E o ser humano não quer perder o controle, ele não quer se render, ele não quer se entregar, então ele resiste. Se o cristianismo é verdadeiro, se os evangelhos são verdadeiros, você precisa se render a Cristo, entregar o controle da tua vida nas mãos de Cristo. Como nosso advogado, entregar uma procuração nas mãos dele. Digamos que você, por exemplo, é um juiz e de repente lhe apresentam um caso para você julgar e esse caso envolve uma empresa na qual você possui muitas ações. Você colocou muito dinheiro nessa empresa e agora você é juiz e precisa julgar essa empresa.
O veredito trará um impacto enorme sobre as ações naquela empresa e vai retirar todo o teu dinheiro de lá. Vai trazer um impacto no teu bolso também. Será que lhe permitiriam, ou você mesmo, se você fosse o juiz desse caso, se permitiria atuar no caso? É claro que não, porque você não conseguiria ser isento, ser objetivo em seu julgamento, sabendo que a decisão que você tomasse poderia lhe afetar financeiramente. Você não conseguiria ser isento. Você perderia todo o seu dinheiro nesse caso. Então entenda o que nós vamos estar trabalhando aqui. Precisamos, quando nós nos rendemos a Cristo, nós precisamos de uma entrega absoluta e total. Entregar a vida a Ele. Portanto, precisamos levar a sério a possibilidade de que o cristianismo é verdadeiro e de que Jesus de fato ressuscitou. Se você levar a sério isso, você deveria considerar a possibilidade de orar também. Se eu estou falando para alguém que não desenvolve uma vida espiritual, talvez você me assiste pela internet e você não desenvolve uma vida espiritual, você não crê, ou você é cético, ou você é ateu, ou você tem dificuldades para crer sem evidências, eu desafio você a orar. E quem sabe você fazer uma oração mais ou menos assim: Deus, eu não sei se o Senhor está por aí, mas eu sei o que é preconceito. Eu estou disposto a desconfiar do preconceito que eu tenho. Portanto, se o Senhor estiver por aí, e se eu for preconceituoso mesmo, ajude-me a vencer o problema. Eu desafio você a quebrar o gelo com Jesus e conversar com Ele. Se você tem dificuldades para crer, conversa com Ele. Deus, se o Senhor estiver por aqui, arranca o preconceito que existe no meu coração, porque o preconceito pode estar te afastando da maior bênção da tua vida, que é poder encontrar propósito e significado para essa existência. Confia nele, se renda a Ele. Ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Você pode fazer isso em particular, em segredo. Se você não estiver disposto a dar esse passo, imagine que você não está disposto a admitir o preconceito que existe dentro do teu coração e você não vai conseguir crescer espiritualmente. Então, alguns não enxergam o que essa passagem bíblica que a gente leu em João está ensinando. Você não é capaz de crer sem ajuda externa, sem a intervenção de Deus, sem Jesus ter vindo para ajudá-lo. Como no caso de Maria, por exemplo. Apesar de toda a consternação de Maria, Jesus veio para ajudá-la. Maria não acreditou até que Jesus veio ao seu encontro. Estamos falando dos encontros de Deus com a humanidade. Jesus precisou vir ao encontro de Maria para que ela pudesse crer. Ela estava agitada, ela estava em pânico, chorando, incapaz de enxergar Jesus bem diante dos seus olhos. Mas ele destrava a mente de Maria e lhe transmite uma mensagem de esperança e de segurança. Você também vai necessitar dessa ajuda especial e de uma ajuda pessoal. Portanto, peça para Jesus. Ele atende de maneira personalizada a cada um. Na verdade, está preocupado quando encontrar fé em Jesus. Pode ser um sinal de que Jesus já está do teu lado. Questionar a existência de Deus pode ser a evidência de que Ele já está trabalhando no seu coração. Está do teu lado, te influenciando de alguma maneira. O senso da ausência de Jesus também pode ser um sinal da presença dEle. Você diz assim: eu não sinto a presença de Deus. Talvez é porque Ele já está falando na tua mente, para você buscá-lo mais. Quando você diz assim: pastor, Deus está longe, Deus me abandonou, Deus não me ouve mais. Eu pergunto: adivinha quem foi que se afastou? Adivinha quem foi que se distanciou? Porque se você olhar na Bíblia, o resumo da Bíblia é Deus correndo para buscar o ser humano. Deus buscando, Deus procurando resgatar. Adão, onde estás? É Deus entrando na fornalha ardente. É Deus entrando na cova dos leões. É Deus andando sobre as ondas do mar. É Deus buscando. Esse é o resumo da Bíblia. Então, se você disser que Deus está longe, na verdade, adivinha quem é que está longe de verdade, de fato. Então, no caso de Maria, você pode ver, Maria, ela estava diante de Jesus, não conseguia crer. E nesse exato momento, talvez você não consiga enxergá-lo também, mas Ele está do seu lado. A Bíblia diz, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém?
Ele está com você, Ele não te abandonou. Então, nós vemos que a fé, ela é impossível sem uma intervenção de Deus, mas a fé também ela é racional. Você precisa de evidências, em alguns aspectos mais ou menos, para crer. E Jesus deixou evidências. Contudo, Jesus diz assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mateus 19, versículo 26. Tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, em segundo lugar, o que eu quero destacar para vocês é que nós vemos nessa passagem uma fé racional e uma fé impossível. Impossível ser gerada por nós mesmos. Reconhecer é fundamental, pois nós acabamos de investir tempo mostrando que a fé não é meramente um processo racional, mas é um encontro sobrenatural e pessoal de Jesus Cristo com o ser humano. Um encontro pessoal. Com isso eu quero dizer que a fé, ela pode se basear em evidências, mas ela nem sempre precisa de evidências para se manifestar. Nem sempre. As provas mais importantes a Bíblia já nos oferece para que a gente possa desenvolver fé. Agora, por que Maria, João e Pedro não acamparam 24 horas por dia ao redor daquele túmulo? Se os guardas romanos também acamparam lá, se deparar com o sepulcro vazio, sem a possibilidade de ver Jesus vivo, trouxe pânico para aqueles discípulos. Você ficará surpreso em saber que Jesus muitas vezes falou da sua ressurreição, ressuscitaria no terceiro dia, e apesar de toda essa repetição, os discípulos não o aguardaram, não estavam esperando. Até Maria Madalena, que era extremamente dedicada a Jesus, foi embora correndo. Ao se deparar com o túmulo vazio, ela não considerou a possibilidade de que Jesus tinha ressuscitado. Porque eles não estavam esperando para ver esse milagre. Essa é a principal resposta que nós vamos procurar buscar agora nessa mensagem. Por quê? Eles tinham visto milagres suficientes, poderiam acreditar nesse. Se você ler um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus, de Tom Wright, esse livro possivelmente seja o melhor livro sobre a ressurreição nos últimos 100 anos. Se você ler esse livro, ele foi escrito para mostrar evidências da ressurreição. Você vai perceber que nem os judeus, nem os gregos e nem os romanos consideravam possível a ressurreição corpórea de um indivíduo. E agora começa a entrar num contexto para você entender a dificuldade dos discípulos de crerem na ressurreição. Os gregos e também mais tarde os romanos acreditavam que todas as coisas físicas, incluindo o corpo de uma pessoa, eram fontes de fraqueza e do mal. Todas as coisas físicas, para a mentalidade grega e também depois romana, eram coisas do mal. E as coisas do espírito eram fontes de força e de bondade. Eles faziam uma dicotomia, uma divisão entre corpo e espírito. Portanto, para eles, a salvação era a libertação da alma em relação ao corpo, para os gregos. E segundo essa visão, a ressurreição do corpo não seria desejável em absoluto, uma vez que para eles havia tido a separação e agora já tinha tido a libertação. Que Deus haveria de desejar voltar para o corpo, uma vez que ele havia sido libertado desse corpo. Assim acreditavam os gregos. E o mundo pensa como pensa hoje, porque os gregos pensaram como pensaram. Essa filosofia grega, ela está imersa em nossa cultura. E a nossa cultura está imersa na filosofia grega. As pessoas ainda acreditam que existe uma dicotomia, uma divisão entre corpo, alma, espírito. E Deus faz tudo de uma maneira completa. Então vejam, os judeus, eles não compartilhavam dessa visão específica dos gregos, essa visão do corpo. Eles enxergavam que o mundo material era parte da excelente e extraordinária criação de Deus. Embora alguns, no caso ali nem todos os judeus, acreditavam que no fim dos tempos haveria uma ressurreição geral de todos os justos. Eles acreditavam assim, e de fato a Bíblia prega exatamente isso. Ressurreição de todos aqueles que creram e morreram. Mas ninguém, nem judeu, nem grego e nem romano, acreditavam na possibilidade
de Deus levantar um indivíduo dos mortos. Lembra que a gente falou na semana passada sobre a ressurreição de Lázaro? As outras ressurreições que Jesus tinha feito, Jesus fez logo no primeiro dia. A pessoa morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Mas a de Lázaro foi no quarto dia, porque havia uma crença judaica de que até o terceiro dia a pessoa tinha tido só um coma, um desmaio, e ela poderia ressuscitar, poderia acordar, na verdade. Jesus faz questão de atrasar a ida para a ressurreição de Lázaro. Ele foi no quarto dia, para que não houvesse contestação dos judeus. E eles ficaram tão irados com as evidências do milagre de Jesus que eles queriam agora matar Jesus e queriam matar de novo Lázaro. Só relembrando um pouquinho do tema da semana passada, que tem a ver um pouquinho com esse agora. Nenhum judeu acreditava na possibilidade de ressurreição do corpo. A maioria não acreditava. Mais ainda, os judeus seriam o último povo da terra a acreditar que um ser humano pudesse ser o Filho de Deus. Muitos judeus creram em Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, eles tinham aprendido a vida inteira que o ser humano, ele não pode ser Deus. Por isso eles tentaram apedrejar Jesus várias vezes, quando Jesus disse que era Deus e que podia perdoar pecados. Então, eles mantinham a visão transcendente de Deus. Ou seja, um Deus poderoso, um Deus distante, um Deus a anos-luz de você e de mim. Assim acreditavam os judeus. Só que a Bíblia prega em João capítulo 1, um Deus imanente, um Deus de perto, um Deus palpável, aquele que nós vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam, o verbo da vida. João está dizendo, ele é imanente, ele está perto, ele pode ser, ele é acessível. Esse Deus está disponível para poder curar suas feridas nessa manhã. Esse Deus está disponível para ouvir tuas orações. Esse Deus está disponível para ser questionado. Caso você tenha dúvidas, caso você não tenha facilidade para crer, Ele está disponível. Então junte todos esses fatores e aí você verá porque os discípulos não foram acampar ao redor do túmulo. Eles não acreditavam, não entendiam que Jesus de fato iria ressuscitar no terceiro dia. Juntando tudo isso, aí nós começamos a entender. O relato da ressurreição, contido no Evangelho, não mostra discípulos esperando, não mostra discípulos crendo, mostra discípulos desesperados, com medo, escondidos, com medo da perseguição. Que tipo de evidência você precisa para crer? Que tipo de sinal? Lembra dos críticos ao redor da cruz? Desça da cruz e creremos nele. Esses mesmos que diziam, desçam da cruz e creremos nele, foram aqueles que viram Jesus ressuscitando Lázaro, curando os leprosos, curando a mulher do fluxo de sangue. Sinais e evidências não seriam suficientes para que aqueles pudessem crer. Porque existem pessoas que, por mais que você prove, elas não acreditarão. Porque Deus deu a elas liberdade para escolher não acreditar também. Deus poderia ter programado na criação a mente humana para que o ser humano só obedecesse, só acreditasse em tudo que ele fizesse, tirasse literalmente o livre-arbítrio, e agora Deus criaria robôs, onde eles só obedeceriam aquilo que eles foram programados a fazer. Você alguma vez já se perguntou por que Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal? Exatamente para que eles pudessem exercitar o livre-arbítrio. Vocês podem comer de todas as árvores, mas existe uma que vocês não podem comer. Vocês têm liberdade para comer, mas não podem, não façam isso. Se não houvesse possibilidade de pecarem, não haveria livre-arbítrio. Deus coloca ali a possibilidade, Deus coloca aquela árvore, para que houvesse a possibilidade de eles decidirem também virar as costas para Deus. Porque não existe amor de verdade, onde não existe liberdade para você escolher amar. Deus não quer máquinas, robôs que estejam programados para amá-lo, obedecê-lo, só balançar a cabeça. Aqui na Igreja Adventista nós incentivamos você a questionar, a ir buscar evidências, a investigar por si mesmo se tudo que eu estou falando procede, se tem base, se tem evidências, para que você por si só consiga dar
razões da fé que existe no teu coração. Não dependa do pastor para que você possa ter fé e ter conhecimento. Questione, busque. E Deus vai te dar respostas, não tenham dúvidas disso. Bom, o relato contido nos evangelhos vai nos mostrando algumas evidências importantes. Hoje, nós somos ensinados a pensar na fé como algo inversamente proporcional à lógica. Mas a verdadeira fé não descarta as evidências, não descarta o racional. Essa é a verdadeira fé. Eu quero falar um pouquinho sobre as testemunhas oculares naquele evento. Veja bem. Fé é necessário para a gente crer naquilo que nós não vemos. Mas nesse caso, na ressurreição de Jesus, testemunhas oculares viram, ouviram, tocaram. 500 pessoas, diz a Bíblia, viram Jesus subir ao céu. Jerusalém viu aqueles que ressuscitaram por ocasião da morte e ressurreição de Jesus. Túmulos se abriram. Pessoas ressuscitaram. Entraram na cidade de Jerusalém, apareceram a muitos. Aquele final de semana foi muito agitado. A terra tremeu. O véu do santuário se rasgou do alto a baixo, foi sobrenatural. O céu escureceu, o sol não deu sua claridade. Foi um final de semana bem conturbado. O centurião romano, quando viu, acreditou. Ele disse, esse aí, de fato, é o Filho de Deus. Muitas pessoas céticas, até aquele momento, passaram a crer. E talvez eu estou falando para alguém que tem dificuldade de crer. Não fique preocupado. Todos nós temos níveis de tempo diferentes em nosso processo e na nossa caminhada espiritual. Não critique alguém porque ele ainda não tomou sua decisão. Ele tem um tempo dele. Mas se você ainda está nesse processo de adiar sua decisão, não adie tanto se você já tem as evidências suficientes na mão. Não se acomode diante desse fato. Então veja, testemunhas oculares. Nessa passagem existem evidências significativas para que a gente possa desenvolver uma fé na ressurreição. Quem é a primeira testemunha ocular? João, aqui no Evangelho, deixa claro que a primeira testemunha ocular foi uma mulher. O nome dela, Maria Madalena. Testemunha ocular. Todos os especialistas da Bíblia, historiadores, lhe dirão que naquela época as mulheres não poderiam testemunhar em tribunais, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Em uma sociedade patriarcal, o testemunho de uma mulher não era válido, era inadmissível como evidência, era isso que eles diziam. Isso quer dizer que se você estivesse fabricando um relato da ressurreição, estivesse inventando uma fake news sobre a ressurreição, se a Bíblia fosse uma farsa, jamais os discípulos teriam colocado uma mulher como protagonista de proclamar a ressurreição. Você já parou para pensar nisso? Se o testemunho de uma mulher naquela cultura não era válido judicialmente, por que eles colocam uma mulher como testemunha principal e ocular? No relato de Mateus, Marcos, Lucas e João, as primeiras testemunhas da ressurreição foram todas mulheres. E aqui eu aprendo algumas lições. Em primeiro lugar, Maria só pode ter estado lá, de verdade. Aquelas mulheres só podem ter visto Jesus ressuscitado mesmo. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus. Porque se eles estivessem fabricando uma história, eles colocariam que Pedro viu Jesus, que João que viu Jesus ressuscitado. Mas foi a mulher, Maria, que viu Jesus, conversou com ele e foi lá anunciar. Não sei se você notou um detalhe, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz e me seguem. Os olhos de Maria só foi desvendado diante daquele homem que ela achava que era o jardineiro, quando Jesus a chamou pelo nome. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu chamo minhas ovelhas pelos seus próprios nomes. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Quando Jesus diz Maria, ela conseguiu reconhecer que era Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e disse Jesus, e me segue. A fé, nesse momento, ela foi muito importante.
A palavra traduzida como viu, nesse contexto que Maria viu Jesus, é o termo grego chamado blepo, que significa não apenas ver, mas raciocinar, pensar, refletir, de alguma forma. Quando Pedro viu e não creu, mas João viu e creu, significa que João, questão de segundos, raciocinou, lembrou do que Jesus tinha dito, ressuscitarei no terceiro dia e acreditou. Eu tenho alguns amigos que têm muita dificuldade para crer. Eu estudei a Bíblia com um ateu, um amigo meu, que a gente jogava futebol juntos. E mesmo mostrando todas as evidências, ele não conseguia crer. Ele estava aberto para crer, para ouvir, mas ele não conseguia crer. Eu já analisava quando eu tive contato com o Evangelho pela primeira vez, eu não tive dificuldade nenhuma de acreditar. Eu ouvi e eu acreditei de imediato. Cada pessoa tem o seu próprio tempo e devemos apenas orar por essas pessoas. Eu quero concluir essa reflexão. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e a fé vem por ouvirmos a palavra de Deus. Deus, ele faz algumas perguntas importantes aqui no relato bíblico. Por exemplo, lá no Éden, Deus diz: Adão, onde estás? Mas aqui nós vemos Jesus perguntando: Maria, por que choras? Quando Deus faz perguntas, Ele está querendo salvar o ser humano. Maria, por que choras? Antes, no mesmo evangelho, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvem minha voz. Agora uma ovelhinha de Jesus estava chorando e ele vai e se revela a ela. Maria é considerada a primeira cristã, porque para ser cristão você precisa crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não existe cristão sem acreditar na morte e ressurreição. Maria foi a primeira que viu Jesus ressuscitado e ela creu e ela proclamou. Quando você descobre uma grande verdade, você não pode guardar para si mesmo. Você precisa anunciá-la. Não guarde para si. Proclame, como Maria fez. Anuncie. Como Maria anunciou também. A graça foi suficiente para que Maria pudesse acreditar. Isso me chama a atenção quando eu analiso os relatos da ressurreição de Jesus. Eu gostaria de encerrar com uma reflexão que eu fiz quando estava escrevendo esse texto, essa mensagem. Será que Jesus poderia ter sido mais explícito do que foi? Ele disse: irão matar o Filho do Homem e ele vai ressuscitar no terceiro dia. Ele conseguiria ser mais claro do que isso? Mesmo assim, aquelas pessoas não acreditaram. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus continua acreditando em você. Pastor, eu não acredito em Deus. Não importa, Ele acredita em você. E isso é tudo o que importa. Ele acredita em você. E vai chegar um momento que você vai acreditar nele também. Jesus veio para buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdidos. Crer na ressurreição de Jesus é essencial para desenvolvermos uma fé mais vibrante nele. Vocês imaginam como se tornou a vida de oração dos discípulos depois que Jesus subiu ao céu? 500 pessoas testemunharam a ascensão de Cristo ao céu. A vida de oração dessas pessoas nunca mais foi a mesma. Elas talvez nem precisassem mais fechar os olhos, era só olhar para o céu e orar e dizer: Senhor Jesus, eu te vi subindo, e nesse momento eu quero abrir meu coração a Ti. Evidências para crer. Alguns precisam de mais, outros não precisam de nada, outros precisam de menos. Jesus quer dizer: eu estou aqui para salvá-los. Eu encerro com o testemunho de Martinho Lutero. Martinho Lutero não foi um homem perfeito. Ele era um pecador como qualquer um de nós. Algumas verdades da Bíblia ele não conseguiu enxergar, embora tenha traduzido a Bíblia. Ele não conseguiu enxergar. Mas Deus o usou de maneira sobrenatural. Mesmo sendo um monge, ele relata, e professor, estudioso das Escrituras, ele descreve assim o que aconteceu com ele. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada, ele disse. Citou Romanos 1,17. Lutero diz: eu odiava a expressão justiça de Deus. Embora levasse uma vida irrepreensível de monge,
Sentia-me um pecador diante de Deus, dono de uma consciência extremamente perturbada, dizia ele. Eu era incapaz de acreditar que Ele, Deus, se apaziguasse com minhas penitências. Foi quando comecei a compreender que a justiça de Deus não é algo que Ele exige, é algo que Ele oferece. É como o justo viver por um dom do próprio Deus, qual seja a fé. Então senti, disse Lutero, quando entendi isso, que eu nascia de novo e adentrava os portões do paraíso. Foi desse modo que Lutero entendeu a salvação pela graça. Lutero entendeu que novo nascimento não é algo que Deus exige de você, mas é algo que Ele te oferece. Quando Jesus diz assim, você tem que nascer de novo, tem que ser batizado, Ele não está fazendo uma exigência, Ele está te oferecendo a oportunidade de começar do zero, escrever uma nova história, começar de novo. Então o que é fé? Eu concluo dizendo que fé é um dom de Deus, edificada sobre o pensamento e também sobre as evidências, ativada por uma intervenção miraculosa de Deus, baseada na descoberta radical de que Jesus conquistou tudo de que necessitamos e de que podemos ser adotados e aceitos na família de Deus, tudo isso por causa da sua graça. Em resumo, é isso que eu consigo dizer sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que evidências mais você precisa para acreditar que Jesus ressuscitou? E se Ele ressuscitou, Ele pode ressuscitar também o teu casamento, tua vida espiritual, teu relacionamento com teus filhos, ressuscitar o brilho nos olhos que se apagou, curar, sarar feridas emocionais, restaurar a sua saúde física. Ele pode, e Ele pode todas as coisas. Eu gostaria de orar com você. Eu quero orar com os que creem e quero orar com aqueles que têm dificuldade de crer. Se você quiser orar comigo, eu convido você a ficar em pé e nós vamos conversar com Jesus agora. Grande Deus, nesse momento, refletimos um pouquinho sobre a dificuldade que tiveram aqueles discípulos para crerem na ressurreição. Hoje nós temos todas as evidências ao nosso favor. Deveria ser muito mais fácil para nós, no nosso tempo, acreditarmos no Senhor. Mas é possível, Senhor, que entre nós ou aqui na internet existam pessoas que não acreditem, que tenham mais dificuldades para crer. O Senhor busca essas pessoas assim como buscou Maria, que não conseguia conceber a ideia de que o Senhor havia ressuscitado. Fortalece a nossa fé, Senhor, porque a crença na ressurreição ela é fundamental para todos os outros pilares da fé. E nesse momento, nós agradecemos porque cremos que o túmulo está vazio e que o Senhor voltará em breve para nos resgatar. Por isso, toma-nos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Eterno abençoe vocês. Nós vamos encerrar louvando a Deus agora. Vamos cantar, depois você pode sair. E amanhã esperamos vocês às 9h30 da manhã para o nosso culto Paralelo 2. Está